Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia. Estou aqui de volta para fazer mais um vídeo para vocês sobre introdução ao mundo da educação. Eu já fiz outros dois vídeos, esse é o terceiro. O primeiro foi sobre grandes números na educação e o segundo foi sobre stakeholders da educação. Então, se vocês ainda não assistiram o primeiro e o segundo, corre lá, assiste, que tá super legal. Mas os vídeos são totalmente independentes, então também se você não assistiu, quiser assistir só esse, tá super tranquilo. O tema de hoje são os processos que ocorrem na Secretaria de Educação. Então, vou falar de alguns processos que ocorrem no órgão central da Secretaria, não na escola, realmente no órgão de gestão da educação, tá? Não é um material exaustivo, ocorrem muitos outros processos, mas eu queria passar aqui alguns que eu trabalhei e para vocês conhecerem um pouco. Vou tentar fazer esse vídeo um pouco mais curto, o último ficou muito longo, ficou de 1 hora, vou tentar falar aqui em talvez meia hora para vocês um pouco sobre esse tema, tá? E aí, eu queria começar relembrando com vocês o organograma da Secretaria de Educação, né? Como que é uma secretaria tanto municipal como estadual de educação. O chefe, né, é o secretário de educação, que responde para o governador, ou no caso do estado, né, ou para o prefeito, no caso de um município, tá? Então, abaixo dele tem algumas assessorias técnicas que ajudam eles. Então, por exemplo, assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, assessoria jurídica, que vai ajudar o secretário no dia a dia dele para falar com a imprensa, para tirar foto, para publicar em algum lugar, ou então para olhar um pouco os contratos que ele precisa assinar, para saber se está tudo certinho. Tem o Conselho Estadual de Educação, que é um órgão composto por diversos entes aí da sociedade para deliberação de assuntos. Então, o secretário, antes de tomar uma decisão, leva essa decisão em conselho para deliberar, né, para ajudar o secretário a decidir sobre algumas questões. E abaixo do secretário tem algumas subsecretarias, como se fossem diretorias, assim. Se a gente pensar em empresa, né, como se fosse o presidente e os diretores, assim, né? Então a gente tem a subsecretaria de gestão de pessoas, que vai cuidar de contratar professores, contratar merendeiras, de fazer processo seletivo, de fazer pagamento de pessoal, como se fosse aqui um RH da Secretaria de Educação. A gente tem a Secretaria de Infraestrutura, que vai cuidar de construir, fazer obras, fazer reformas, porque uma Secretaria de Educação opera escolas, né? Então, às vezes precisa construir novas escolas, construir sala de aula, reformar uma sala de aula, comprar itens de carteira, de fogão para cozinha, de merenda, etc. Então, esse é o órgão que cuida dessa parte. A gente tem a Secretaria de Administração, que cuida da parte financeira, da parte administrativa, da parte orçamentária, tesouraria, contas a pagar. A área de TI costuma estar ou na Subsecretaria de Infraestrutura ou na de Administração, que cuida dos sistemas da Secretaria, né? A gente tem uma Subsecretaria de Gestão de Rede, que é uma secretaria que olha quantas escolas a gente tem, quantos alunos a gente tem, como esses alunos estão distribuídos nas diferentes modalidades, nos diferentes anos, e faz planejamentos de futuro sobre o número de alunos. E também costuma ser também a subsecretaria responsável por a parte de avaliações e estatística aqui, tá? A gente tem também uma subsecretaria pedagógica, que é o pessoal que cuida de construir currículo, implementar currículo, fazer formação para professores, fazer o monitoramento pedagógico das escolas para entender como que está sendo a aprendizagem dos alunos nessa escola. E a gente costuma ter, nem sempre é uma subsecretaria, mas nesse exemplo que eu trouxe aqui, está dentro de uma secretaria, a gente costuma ter as diretorias regionais. O que é isso? Para uma secretaria, para o órgão central da secretaria não ter 2.000 escolas respondendo diretamente para elas, a gente distribui essas escolas em algumas regionais.
e aí tem um órgão, né, de gestão dessas regionais, né, que são essas diretorias regionais. Alguns processos eles ocorrem centralizados, né, dentro dessas subsecretarias que eu citei, e outros processos eles ocorrem um pouco mais descentralizados dentro dessas diretorias regionais. E aí as escolas respondem para essas diretorias regionais. Então, um diretor de escola responde para um diretor regional da sua região específica, tá? E aí eu vou começar falando do processo de matrículas e de enturmação, que é um processo que acontece todos os anos, mais para o final do ano, né? Do meio para o final do ano, até o início do ano, que é o processo dos alunos se matricularem, criarem turmas e começarem as aulas, né? Esse processo começa dentro da Secretaria de Gestão de Rede, né? Lá para o meio do ano, a Secretaria faz uma projeção de matrículas, então ela vê quantos alunos tem em cada uma das modalidades, em cada uma das séries. Ela entende aí pelos números de aprovação e reprovação do passado quantos desses veteranos vão ter no futuro. E ela também, a partir de projeções populacionais, ela entende quantos alunos vão entrar nas escolas no ano que vem. E essas projeções são muito importantes porque em muitos estados as populações estão crescendo, né? Então, tá tendo cada vez mais demanda por matrículas, né? Por escolas. E aí, dependendo do quanto que vai crescer, precisa ter esse número para contratar mais professores, para construir mais escolas ou para construir mais salas em algumas escolas. Pode ter região que a população está crescendo, pode ter região que a população está diminuindo por efeitos migratórios. Então, é feito esse estudo para gerar uma projeção de matrícula. Aí, o time de gestão de pessoas, ele consome esse número, né, para verificar se precisa de mais professores e de mais outros funcionários da equipe escolar. E em caso positivo, em muitos estados é positivo porque a população está crescendo, é aberto um concurso para efetivos. Não só porque precisa de mais professores e mais equipe escolar, mas também porque pela rotatividade, né? Pode ser que alguns professores tenham se aposentado, tenham saído, então precisa continuamente contratar pessoas aqui. Então é aberto um concurso, né, para efetivos, um edital que é aberto para a população, tem alguns critérios, tem a prova, né? E aí, através desse concurso, há a contratação de professores e de outros cargos, como merendeira, segurança, assistente de pátio, vários outros cargos que são necessários nas escolas. Há também um processo de seleção de gestores, né? Os professores mais experientes aqui, eles concorrem para ser diretores de escola e existem diversos processos. Em muitos lugares é através da eleição, então os professores da escola elegem, através de uma votação democrática, um professor para ser diretor. Em outros casos, é um processo seletivo que a equipe de RH ou a equipe pedagógica comanda, que é como se fosse um processo seletivo de empresa normal. Tem entrevista, tem um case de sala de aula e tudo mais. E esses processos seletivos têm sido cada vez mais comuns, né? Porque há pesquisas aí que mostram que esses processos seletivos acabam gerando diretores mais competentes e melhorando a aprendizagem dos alunos. Então, tem sido cada vez mais utilizado. O time de gestão de rede também abre as pré-matrículas. Geralmente, as pré-matrículas elas são automáticas para os alunos que já estão na escola, né? Para os alunos que hoje já estão, que ainda não vão se formar, eles têm vaga garantida para o próximo ano. E também os novos entrantes, eles fazem uma pré-matrícula aqui também, né? Levam seus documentos, demonstram interesse para entrarem nas escolas, né? Então, há aí a etapa que se chama preenchimento de turmas, onde cada uma dessas turmas formadas, os alunos são inseridos nessas turmas e essas turmas são criadas, né? Depois, o time de gestão de rede, junto com o time de gestão de pessoas, vai alocar professores a cada uma dessas turmas.
Em níveis mais básicos, seria um professor por turma, mais ou menos. Mas no ensino médio, como tem muitas disciplinas, essa alocação de professores ela é um pouco mais complexa, né? Porque você tem disciplinas de matemática, português, história, etc. E aí você tem um professor que ele só dá uma disciplina, né? Só dá a disciplina, por exemplo, de matemática. Então você precisa alocar ele em alguns horários, em diferentes turmas e às vezes até em diferentes escolas para maximizar, otimizar o tempo desse professor, né? E aí, se falta professor concursado, há uma chamada de professores contratados. Professores contratados, eles são professores que eles têm contrato temporário por um ano, eles não são concursados, né? Eles não têm a carreira estável, né, de um concursado, eles realmente têm um contrato periódico de um ano. E aí, depois que esse processo é finalizado, há então a confirmação de matrículas, que realmente confirma que o aluno está matriculado para dar início às aulas, né? Junto dessa etapa de pré-matrícula, de confirmação de matrícula, a gente costuma ter também a campanha de matrículas, que de responsabilidade da assessoria de comunicação dentro da secretaria. Às vezes tem órgãos fora da Secretaria de Educação que tomam conta dessa parte mais de comunicação, mas em geral é realmente a assessoria de comunicação dentro da Secretaria de Educação. E aqui eles realmente fazem uma campanha publicitária para chamar alunos, para que os alunos se matriculem nas escolas, para que eles continuem nas escolas e tal. Então tem banners, panfletos, outdoors, propaganda no rádio. Então, nem sempre são campanhas muito robustas, mas às vezes elas acontecem. Agora eu queria falar um pouco sobre os processos de monitoramento e formação pedagógicas que ocorrem dentro da subsecretaria pedagógica da secretaria. Como que é isso? É um PDCA dentro da secretaria, é um processo de melhoria contínua da aprendizagem dentro da secretaria. Então, ao longo do ano, há uma visitação das escolas para verificar como que as escolas estão, pontos de melhoria, pontos fortes. Então, se os ambientes estão sendo usados, a biblioteca, os laboratórios, se as atividades estão ocorrendo conforme planejado, se o currículo está sendo cumprido, se projetos e atividades estão sendo elaborados e cumpridos. Então, há aqui uma visitação, pode ser tanto por parte de alguma pessoa inspetora ali das diretorias regionais, ou às vezes pode ser mais centralizado, alguém do órgão central mesmo que faz essas visitações. Em geral, são as diretorias regionais que costumam comandar essa parte, porque são muitas escolas para fazer isso, né? Em paralelo, também há aí alguma coordenação de pesquisas e avaliações do Estado, que costuma fazer bianualmente uma avaliação de aprendizagem dos alunos, né, uma prova. Por que bianualmente? Porque bianualmente acontece também as avaliações nacionais. E aí, no ano que o Ministério da Educação Federal não faz a sua avaliação federal, o Estado faz a avaliação estadual, para que todo ano tenha avaliações, tá? E aí, lá para março, ocorrem as devolutivas, que são aqui ciclos de feedback mesmo. Depois de todos esses das avaliações, das provas, dos indicadores coletados no ciclo de acompanhamento são consolidados, cada escola recebe um feedback. Olha, a sua escola está indo super bem nisso, naquilo, mas precisa melhorar essa e essa parte. Por exemplo, o currículo de matemática não está sendo cumprido, então precisa melhorar essa parte. Ou os alunos estão com déficit de aprendizagem em português, então precisa recuperar a aprendizagem desses alunos no próximo ano. Então há aqui um feedback para as escolas, para que elas saibam como que elas estão indo, né? E aí, depois que esse feedback é realizado, há aí uma construção de um plano de ação, né? O que a escola precisa fazer para ela melhorar nos pontos fracos, né? E para que ela siga fortes nos pontos bons que essa escola tem. Então, há aí uma construção de um plano de ação para que a escola trabalhe ao longo do próximo ano para tentar aí melhorar, né, a aprendizagem dos alunos.
Em geral, também, a secretaria ela ajuda as escolas oferecendo formações, né, treinamentos, né, para os professores. Então, por exemplo, os alunos não estão aprendendo muito em matemática, então será que está faltando didática por parte dos professores de matemática? Então, vamos fazer uma formação para os professores de matemática sobre didática, né? Vamos colocar todos os professores para fazer um curso para melhorar essa parte. Ou às vezes a escola não está gerindo muito bem o caixa escolar, então vamos fazer uma formação de gestão para os gestores, para os diretores ou para os diretores administrativos, coordenadores administrativos das escolas. Então, a secretaria costuma oferecer diversas trilhas formativas para os professores para realmente ajudar nessa melhoria contínua aí das escolas. Isso costuma ocorrer ao longo do ano inteiro. Eu só separei aqui que lá para abril costuma ter uma formação inicial para os professores recém-contratados. Então, quando eles são recém-contratados, às vezes, né, há aí uma formação específica para eles, porque é a primeira vez que eles estão dando aula para o Estado, então precisa ter uma base para que eles consigam dar essas aulas. Nós temos também processos de obras e manutenção, né? A secretaria gere escolas, né? E escolas são ambientes físicos, então às vezes precisa construir uma nova escola, construir uma nova sala de aula, reformar uma escola, construir novos ambientes na escola. Então tem uma subsecretaria que cuida disso, né? Que é a subsecretaria de infraestrutura. E aí esse processo começa com o surgimento de uma demanda, né? Então as escolas podem vir com essa demanda se a escola está muito precarizada, se ela está precisando de algum ambiente, alguma coisa assim, ou pode vir de direcionamento estratégico mesmo do próprio secretário, que quer revitalizar as escolas, que quer colocar ar-condicionado em todas as escolas, ou quer que todas as escolas tenham laboratórios. Então essa demanda ela pode vir de diferentes lugares, mas ela precisa ser aprovada, né, pelo secretário, pelo subsecretário de infraestrutura e precisa ter uma dotação orçamentária aqui, né, precisa haver dinheiro para que essa obra aconteça. Uma vez que essa demanda surge, é aprovada e tem orçamento para que ela seja executada, isso vai para a subsecretaria de infraestrutura. E aí o que acontece lá? O time, né, da secretaria faz uma visitação em loco nas escolas para entender um pouco mais a planta da escola, para entender o estado que está a escola, parte elétrica, parte de mecânica mesmo, nas paredes, etc. E faz o detalhamento dessa demanda, né? Porque às vezes a demanda vem, precisa de 2 salas de aulas. Lá dá para ver que tem espaço, que tem que ter esse tamanho, que tem que ter isso, e que tem que ter uma parte de reforma da parte elétrica. Então, há um detalhamento dessa demanda a partir dessas visitas. Depois, há um desenho do projeto, né? Um projeto arquitetônico dessa obra que vai se realizar. E aí, é tecido um termo de referência e é feita uma licitação, né? Porque na Secretaria de Educação tem projetistas, tem engenheiros, mas eles só fazem os projetos e a fiscalização. Não tem pedreiros ou empreiteiras dentro da Secretaria de Educação. Isso é terceirizado. Então, é necessário abrir um termo de referência e acontece um processo de licitação para contratar uma empresa, uma empreiteira, para fazer essa obra, tá? E aí, uma vez que uma empresa é selecionada, ela é contratada e ela é responsável por executar a obra, né? De fato, ir lá fazer a empreitada, né, da obra. Uma vez que essa obra é concluída, então o time da subsecretaria, em geral, né, da subsecretaria de infraestrutura, fiscaliza e dá o aval final dessa obra, tá? Essa parte de projeto costuma demorar uns 6 meses, mais ou menos. E a obra depende, né? Depende muito do tamanho da obra, mas vai aí de 1 a 2 anos, dependendo aí também de quanto que vai e também quanto que precisa, né, construir, e também dependendo da capacidade da empreiteira contratada. A gente também tem alguns processos de compras, né, dentro da secretaria, precisa muitas vezes equipar as escolas, né, comprar mobiliários, comprar equipamentos,
equipar a cozinha da escola, equipar a sala de aula. Então, tem processos de compras também dentro da Secretaria de Educação. E aqui, muito parecido com o processo de obras, tem o surgimento de uma demanda. Às vezes tem uma escola pronta para ser entregue e aí precisa comprar todo o mobiliário dela, né? Todo o enxoval, digamos assim, da escola. Ou às vezes já é uma escola pronta, mas que tem alguma coisa em falta, tá com carteira quebrada, enfim. Surge essa demanda, né? E ela também precisa ser aprovada, tá, pelos órgãos mais superiores aí, pelos secretários, subsecretários, e precisa ter uma dotação orçamentária, precisa haver dinheiro para realizar essa compra, né? Uma vez que há essa aprovação, isso passa para a subsecretaria de infraestrutura, para o time de compras, né? E há também um detalhamento da demanda aqui da compra a ser realizada, qual é o item, quanta quantidade, se tem alguma especificação técnica necessária. É realizada uma conferência de estoque, porque existe aí um local, né, de estoque onde já tem outras compras realizadas, então muitas vezes se já tem aquele item no estoque da secretaria, vai aquele item mesmo, não precisa comprar. Se não tem estoque, realmente precisa ir para um processo de compra. Então, há abertura de um termo de referência, e aí é realizada uma cotação eletrônica. Tem um sistema dentro da secretaria que tem vários fornecedores lá dentro, e aí é feita uma cotação eletrônica ali dentro para entender qual fornecedor vai ser o fornecedor que a secretaria vai comprar. A compra, então, é realizada e aí a empresa fornecedora faz a entrega da compra. E por último, pessoal, só queria falar um pouquinho sobre merenda escolar, transporte escolar e material didático, né? A merenda escolar, o órgão central da secretaria tem uma equipe responsável por merenda escolar e eles cuidam basicamente de montar um cardápio específico para aquela localização, né, para aquele estado, para aquele município, e também por gerir dinheiro para a merenda, né? Uma parte desse dinheiro vem do governo federal, né, através do PNAE, né, que é um programa aí para auxiliar municípios e estados com merenda escolar, mas também tem dinheiro do próprio, né, governo, do próprio estado ou município, se for o caso. Existem dois modelos aqui. No modelo centralizado, a própria secretaria faz a compra e a distribuição da merenda escolar. E no modelo descentralizado, a secretaria ela só repassa esse dinheiro para a escola, fica no caixa escolar esse dinheiro, e aí a escola faz a compra de alimentos aí com fornecedores locais, tá? No transporte escolar, em geral, as secretarias elas contratam empresas de transporte escolar, então é terceirizada essa parte do transporte. E, em geral, as secretarias estaduais elas não operam essa parte de transporte. O que elas fazem, elas repassam dinheiro para o município e o município sim contrata as empresas de transporte e transportam tanto alunos municipais como alunos estaduais nos mesmos ônibus, né? Porque, enfim, moram perto, as escolas são perto, então dá para maximizar e otimizar aí, né, o uso desse transporte operando junto, né? Então, as secretarias municipais que realmente planejam as rotas de acordo com as demandas do aluno, das escolas, e fazem a contratação dos operadores, né, do transporte escolar. E existe aqui um repasse de dinheiro federal também para auxiliar as secretarias municipais e estaduais de educação com transporte escolar, que é o PNAT, né? Na parte de material didático também pode ocorrer, assim como merenda escolar, pode ocorrer de maneira centralizada ou descentralizada, então às vezes há a compra do material didático por parte da secretaria e uma distribuição nas escolas, ou às vezes há o repasse para a escola poder gerir isso e fazer a própria compra, depende do estado, depende do município. E temos também dois repasses aqui exclusivos para material didático, que é o PNLD e o PNBE,
De novo, também não dá, né, só o repasse federal não dá conta de comprar o material didático. O governo estadual e o governo municipal também tem que complementar com dinheiro próprio para fazer essa compra. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada. Quis realmente aqui passar pelos principais processos da secretaria. Eu sei que não me julguem errado, mas muitas vezes acho que a gente esquece que uma secretaria de educação, na verdade, ela é quase que uma empresa, assim, né? Ela gera escolas, ela gera alunos, ela gera professores. Então, ela tem todos os processos operacionais aqui rodando e é sempre interessante entender como que eles ocorrem, tá? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.